meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é a tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia, irmãos, que eu estou feliz, que eu estou alegre. Mais um dia que o Senhor preparou esse dia maravilhoso para nós e por isso eu me alegro no Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido. É isso mesmo, irmãos. Deus tem guardado a nossa vida. O inimigo, ele tenta todos os dias contra a nossa vida, mas o Senhor nos guarda. E eu vou te provar isso na Bíblia. Amém? Olha o que diz o livro de Daniel 6, 5. Logo em seguida estarei orando pela vida de cada um de vocês. Vamos meditar na palavra. Então, os presidentes e os satrapas procuravam ver ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la em culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. E disseram, pois, este homem nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. E se não procurarmos contra ele a lei do seu Deus, então este presidente e satrapa foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos, satrapa, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todos os homens, por espaço de 30 dias, fizesse petição alguma a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona interdito, assinou as escrituras, para que não seja mudada, segundo o rei do Medo e dos Persas, que não pode revogar. E por esta causa o rei Dário assinou as escrituras e interdito. Daniel, pois, quando soube que as escrituras assinaram, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho, orava, dava graça diante do seu Deus, como de costume fazer. E então aqueles homens foram junto, achando Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, e se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, que lhe disseram: não assinaste um decreto, porque o espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? A respeito do rei, e disse esta palavra: é certo, segundo a lei dos Medos e dos Persas, que se não pode revogar. E então respondeu e disseram a rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia se faz a sua oração. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Determinou consigo mesmo livrar Daniel, até por
do sol e se empenhou a salvá-lo. E então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe que o rei, a lei dos Medos e dos persas, que ninguém, nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Irmãos, você vê aqui claramente vingança. A Bíblia diz que Daniel era fiel. Daniel era fiel. Era fiel tanto ao rei como ao Deus. Aqueles homens que procuraram acusar Daniel não acharam nenhuma culpa em Daniel. Mas foram fazer o quê? Foram agora na lei do seu Deus, para que achassem uma culpa ali. E como eles viam que 3 vezes por dia Daniel vinha a orar, ele deixava a janela aberta ali do lado de Jerusalém. E quem passava ali, eu acredito que via Daniel ali de joelho, orando e buscando a presença de Deus todos os dias, 3 vezes por dia. Então eles pegaram ali, falaram: é aqui que nós vamos pegar Daniel. Porque como ele é fiel ao seu Deus, ele não vai aceitar a lei de não orar mais pelo seu Deus, mas sim pelo rei. E ali foi que eles pegaram exatamente ali. E o rei, irmãos, Daniel era um homem tão santo que até o rei gostava dele. O rei gostava tanto dele que procurou salvar ele. Mas não tinha como salvar, porque uma vez que ele desse o decreto, tinha aquele povo lá que estava ali cobrando ele. Não, você não pode salvar. É o decreto. O seu decreto não pode revogar, ou seja, não pode voltar atrás. Uma vez que você dá, está dado. A sentença de Daniel agora foi decretada, irmãos. Mas Daniel não se preocupava porque ele acreditava em Deus. Daniel confiava em Deus, é tanto que Daniel confiava tanto em Deus quando ele soube do decreto. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Ei, eu quero te dizer, irmãos, o segredo de Daniel, irmãos, é confiar em Deus. O segredo é confiar no Pai. Não importa o que vier, não importa se a cova dos leões está esperando, o segredo é confiar em Deus. E foi isso que Daniel fez, confiou em Deus. Continuou ali orando e eles correram até o rei. Rei, Daniel está lá orando pelo seu Deus. E o decreto? Não pode ser revogado. O decreto foi para todos e ele sabia. Isso são as minhas palavras. Agora ele tem que ser lançado na cova dos leões. Como eu já te falei no começo. Irmãos, Deus ele até permite certas situações, como ele permitiu de Daniel. Mas era simplesmente para o nome dele ser glorificado, como foi. O nome de Deus foi glorificado. É tanto que foi glorificado que ele deixou Daniel ser jogado na cova dos leões. Daniel foi para a cova dos leões. Mas a Bíblia diz que lá Deus não viu nada que pudesse Daniel ser julgado, deixado ali. O próprio Deus viu o coração de Daniel e viu que Daniel só fazia a vontade de Deus e por isso tirou ele de lá sem um arranhão. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que tentaram contra a vida de Daniel, aqueles foram jogados no lugar de Daniel. Daniel passou a noite toda lá e quando foi de manhã, quando foi tirado, estava ele lá sã. Aleluia. Ei, Daniel saiu sã de lá, nada aconteceu, nem um fio de cabelo os leões mexeram com Daniel, porque o anjo estava ali com ele também.
Mas eu quero te dizer uma coisa, os inimigos de Daniel, todos foram lançados lá. Por quê? Porque o rei descobriu que aquilo dali foi feito justamente para se vingar de Daniel, para jogar Daniel, que era inocente. E o rei dos reis, Deus Jesus Cristo, também sabia que Daniel era inocente. Aqueles irmãos que estão tentando contra a tua vida, são eles que vão ser lançados na cova dos leões. Só continua de pé, só continua crendo, só continua na fiação, só continua, irmãos, dando glória. Quanto mais se aperta um crente, quanto mais se aperta um filho de Deus, mais ele cresce. Mais ele cresce. Aleluia. Ei! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu gostaria que você também sentisse, para você ver o que é a presença de Deus nesse momento. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, somente creia, porque os teus inimigos vão ser lançados na cova dos leões. Eles vão até tentar, mas jamais vão conseguir. E a Bíblia diz, mas quando foi tirado Daniel de lá, nada tinha acontecido com ele. Agora, aqueles que tentaram contra a vida dele, na hora que chegaram, ainda, irmãos, na entrada, os leões já estavam o devorando. Ou seja, irmãos, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Plante coisas boas e coisas boas você vai colher. Plante coisas ruins, que coisas ruins você vai colher. É a lei da semeadura. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus. Senhor, aqui, meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor nos livre, meu Pai. Cada um de nós. Livra a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossas costas. O vizinho, meu Pai, da direita, da esquerda, toda essa redondeza seja protegida, meu Senhor, e nenhum mal venha sobre nós. Seja repreendido todo espírito das trevas que tem rondado esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Espírito maligno das trevas, caia por terra. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma esse povo, meu Pai, desse canal. Abençoa e guarda e protege. Continua guardando e protegendo. Porque o Senhor já tem feito isso. Em nome de Jesus Cristo. Jesus maravilhoso, poderoso e santo. Toma, Senhor, a vida das crianças, guarda as crianças, protege, Senhor, as crianças. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Toma a vida, meu Pai, de nós mulheres, nos guarde e nos proteja, Pai. Toma a vida dos idosos, guarde e proteja. Toma esse país nas tuas mãos, abençoa esse país. Abençoa e derrama uma unção sobre esse país. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.